Você está vendo na sua tela que o nosso texto de hoje é no Evangelho de João, no capítulo 18, do verso 4 ao verso 11. Eu vou fazer a leitura, depois eu quero fazer alguns comentários rápidos a respeito. Aqui está dito: tendo Jesus dito estas coisas, ou seja, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Tendo dito estas coisas, saiu, juntamente com os seus discípulos, para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. É bem perto do cenáculo onde estavam, era uma caminhada não tão longa. À noite, todavia, em trilhas pequenas, curtas, em volta das muralhas de Jerusalém, até eles chegarem ao ribeiro de Cedron, atravessarem para o horto do Getsêmani. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. E Judas estivera junto. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus e também os guardas, aquela turba toda, a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar, que era o Getsêmani, com lanternas, tochas e armas. Era aquele aparato romano de enfrentamento, só que aqui eram todos guardas da religião, equipados e vestidos com as armas romanas, dos opressores deles. Quando era dos romanos para com eles, era opressão, deles para com outros era apenas proteção. É algo que a gente vê até o dia de hoje acontecendo. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? A quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Jesus disse: sou eu. E eles levaram aquele impacto. Pá, foram para trás e brrr, todo mundo caiu por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Me digam, a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: já vos declarei que sou eu. Sou eu. Se é a mim que buscai, deixai ir aos outros, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Tinha sido a oração que Jesus tinha feito lá no cenáculo, antes de descerem para esse momento de traição. Ele tinha feito uma oração dizendo ao Pai: não perdi nenhum daqueles que me deste, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então, Pedro puxou da espada que trazia. Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro:
mete a tua espada na bainha. Porventura, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? O que você está querendo fazer? Impedir que aquilo que pode te salvar se cumpra? A natureza humana é extraordinária. Eu não vou, mas apenas tecer algumas considerações sobre esses aspectos tão ambivalentes da natureza humana. Porque aqui se diz que eles vão para um lugar onde eles costumavam ir, explicitamente se afirma que Jesus tinha estado com seus discípulos naquele lugar muitas vezes. Judas conhecia o lugar e foi para lá que Jesus se dirigiu, enquanto ele foi buscar guardas e soldados armados dos capitães do templo, dos seguranças da religião, das guarnições religiosas, para irem prender Jesus. E quando chegaram lá, e aqui a descrição é forte, para a época é como se chegassem com sirenes, com luzes estroboscópicas e com armas poderosas. Eles levaram o melhor que eles tinham para um acontecimento noturno, para uma prisão noturna. Chegou aquela turba carregando todos esses aparatos e luzes, e as lanternas, e as espadas, e tudo o que aqui é mencionado, chegam com essas lanternas, tochas e armas. Era o que de melhor eles tinham. E aí, quando chegam, Jesus pergunta: quem que vocês estão procurando? O que vocês estão buscando? Aí eles dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E quando diz isso, vem esse impacto, como se fosse um blast de campo de força em cima deles. E eles caíram por terra, assustados, perplexos. E Jesus outra vez lhes pergunta: a quem buscais mesmo? Mas eles, apesar da ocorrência, uma vez que seres humanos se comprometem e têm que responder numa hierarquia de autoridades acerca do que lhes foi ordenado e incumbido, a coisa ganha um reforço dos vasos comunicantes psicológicos entre os membros da turma, do pelotão, seja lá do que seja, e um olha para o outro e cada um tem medo de voltar atrás por causa do outro. E cada outro tem medo de voltar atrás por causa daquele para quem olhou. De modo que na troca de olhares, nessas ocasiões onde há hierarquias demandando respostas, e além disso ainda tem um traidor ali no meio que se coloca em pé e qualquer coisa que ele diga do tipo, vamos lá, é ele mesmo. Qualquer coisa assim reforça o padrão do embrutecimento cognitivo, mesmo tendo experimentado uma coisa tão inusitada, que é alguém dizer sou eu. E quando diz sou eu, vem um choque invisível, bum, e todos caem por terra, o que deveria ser assombroso bastante para largarem suas tochas, suas lanternas e suas espadas. Mas tem essa troca silenciosa, tem esse reforço na baixa cognitiva dos indivíduos
que já não estão mais pensando como indivíduos. Eles começam a raciocinar onde tem um poder piramidal sendo exercido sobre um grupo. Frequentemente as pessoas diluem a sua decisão identitariamente individual e particular e não a cumprem, não a realizam. Se estivessem sozinhos, nem pensariam um segundo, fariam a volta e correriam. Ou se fossem 2 ou 3, mas como era uma multidão, e todo mundo aparatado, conversaram sobre o que iriam fazer lá várias vezes, receberam ordens explícitas e minuciosas, e Judas ia junto. Sabe lá o que Judas ia falando à medida em que eles caminhavam, tentando já criar um quadro prévio do que eles iam encontrar. E aí chegam ali e acontece o que aconteceu. Mas eles se levantam, se entreolham, e os que estavam adiante responderam, ainda que com voz trêmula, quando Jesus perguntou a segunda vez: a quem buscais? Dando a eles a chance do recuo definitivo. A chance do recuo definitivo. Mas os que lideravam, e em geral é um entreolhar entre líderes que faz os que estão atrás se acovardarem em relação ao próprio medo da experiência que tiveram, não se acovardam do impacto da experiência, nem do medo da experiência, mas eles se acovardam do medo de não cumprirem. As religiões funcionam sempre assim, os exércitos, as seitas, os diversos grupos movidos por hierarquias ideológicas. Frequentemente, as pessoas individualmente não fariam mais aquilo, mas continuam a fazer para não se sentirem devedoras em relação às cobranças superiores, às quais servem, às quais obedecem. E aí, mesmo contra a razão, porque a razão deveria tê-los feito pensarem bem melhor. Eles tinham tido uma oportunidade extraordinária de voltarem atrás, de recuarem, de se dispersarem, alguns deles até de desaparecerem, se fosse o caso. Mas o medo da autoridade instituída e constituída com a ordem que lhes fora dada, esse medo frequentemente é maior do que a experiência luminosa, a experiência extraordinária, a experiência milagrosa, a experiência paranormal, a experiência sobrenatural, como você queira apelidá-la, mas o fato é que ela é completamente anormal e inusitada. Forte o bastante para, em qualquer outra circunstância, fazer cada um se retirar e dizer: bom, meu lugar não é aqui. Mas o poder das autoridades instituídas, constituídas com as ordens que nos dão, são frequentemente mais fortes do que o impacto de Deus, o impacto do Evangelho, o impacto de Jesus, o impacto da palavra, o impacto do encontro. E como eu vejo a minha vida inteira, como pessoas que frequentemente chegam e são impactadas e caem por terra diante da palavra. Literalmente, algumas caem por terra diante da palavra. Mas aí as reflexões que acontecem em 10, 20, 30 segundos, e os olhares, as trocas, os medos começam a vir, o medo da autoridade, do que ela pode fazer, de se serão justiçadas ou não, caso não venham obedecer, se serão punidas. Naquele tempo podia ser uma punição, no mínimo, algumas vezes de açoites.
outras vezes, justiçadas até a morte, dependendo do humor, nesse caso, do humor da autoridade religiosa, que é literalmente o que acontece quando pessoas estão sob o espírito e do controle das seitas e do império, do poder da autoridade religiosa instituída e do medo, do pânico apavorante que, frequentemente, as consequências de uma desobediência poderiam trazer e sobre eles acarretar. Então, contra a própria experiência absolutamente chocante da palavra de Jesus que nos derruba, que nos põe no chão, que nos convence de que tem algo extraordinário ali, mas ainda assim o pensamento é: se ele tem esse poder todo, a gente não tem com o que se preocupar. Vamos levá-lo, porque se ele quiser, ele só fala, sou eu, e todo mundo vai cair também por terra na casa do sumo sacerdote ou em qualquer outro lugar. Ele tem o poder para definir o que ele quiser. Então, nós vamos aqui também lavar as nossas mãos sem água, vamos levá-lo conforme a ordem que nos foi dada, de manietá-lo, prendê-lo e levá-lo até onde a gente tem que levar, que era na casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. E Judas estava com eles. É também uma oportunidade extraordinária que Judas tem. As outras versões sinóticas do Evangelho colocam Judas beijando-lhe a face. Isso pode ter acontecido antes ou pode ter acontecido depois. Se aconteceu antes, é chocante, porque tendo ele feito isso, dado a senha que era o beijo, e eles então, Jesus se antecipou e disse a eles, não a Judas. A Judas ele disse: a que vieste, amigo? Mas aos outros foi: a quem buscais. Tanto faz se foi antes ou se foi depois, a oportunidade que Judas também teve de recuar, de repensar, de redefinir o que ele estava sentindo, foi enorme. Mas ele também não voltou atrás, ele cumpriu o seu script de beijar, de levar, de prosseguir junto, até que alguma coisa posteriormente o angustiou tão poderosamente, quando ele viu Jesus sendo massacrado lá na casa do sumo sacerdote, torturado, e da maneira mais violenta possível, ele panicou e disse: eu pequei traindo sangue inocente. Passou aquela noite em agonia, chegou uma corda no pescoço, se suicidou lá em Alcedama. Provavelmente o galho da árvore onde ele se pendurou, até hoje você vai a Alcedama, é um lugar de precipício, é um abismo que desce na direção de um dos vales à volta de Jerusalém, e ele caiu dali, nas imediações do Monte Sião, e se abismou na descida cheia de pedras, provavelmente tenha batido com o estômago numa pedra pontiaguda, e o seu intestino e seu estômago foram abertos por um corte, e todas as suas vísceras se derramaram. Mas ele perdeu essa oportunidade histórica de ter feito uma outra coisa diferente, assim como aqueles homens todos que estavam ali perderam essa chance. Assim como tem uma quantidade enorme de pessoas que carregam agendas já pré-definidas acerca de Jesus, agendas ideológicas, agendas doutrinárias, agendas, portanto, de doutrinação ideológico religiosa, e isso está imposto sobre eles, e quando eles
ouvem essa palavra, quando eles ouvem Jesus dizer a eles: sou eu, sou eu, sou eu, e levam o impacto, bah, que caem por terra, o que deveria ser o bastante para fazê-los voltarem pelo caminho e dizerem: não, eu não vou lidar com esse ser que diz eu sou, e o chão vira como um tapete sob os nossos pés. Nós não, mas eles, como eu disse, animados pelas trocas desses vasos psíquicos de comunicação, de olhares, de energia, decidiram, no coletivo, diluírem as suas individualidades e obedecerem à corporação que tinha como hierarquia superior a autoridade religiosa na vida deles, e eles foram até o fim. Aí é quando, tendo prendido a Jesus, chegado e tomado as providências para prenderem a Jesus antes de que definitivamente o tivessem manietado, para levarem para a casa de Anás, o sogro de Caifás, então Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, a orelha de Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Você está pensando o quê? Que você vai se interpor entre a vontade do meu Pai e a tua obstinação caprichosa? Você está pensando que isso me impressiona? E diz o texto que Jesus, o texto que você lê em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, que Jesus não deixou aquela orelha pendurada. Orelha direita, ele foi lá e tocou na orelha e curou a Malco. Foi depois disso que ele disse a Pedro: mete essa espada na bainha. Disse também: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diz também: vocês pensam que se eu quisesse, eu não pediria do meu Pai 12 legiões de anjos, e eles viriam 72 mil anjos, se a gente tomar uma legião romana das maiores como referência para esse cálculo só alegórico, porque o número desses anjos não tem nenhuma importância. É só uma referência cultural, porque legião romana era o poder dos poderes. 12 legiões romanas, das maiores, seriam aí em torno de 72 mil, se fossem legiões de 6 mil, seria um grupo ainda maior. E era o grupo por excelência para debelar qualquer coisa. E Jesus diz que seriam 12 legiões, porque ele estava falando com 12 apóstolos, que eram os representantes de uma nova ordem que já não tinha mais nada a ver com as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de tribos universais que surgiriam, humanas, incontáveis e indizíveis. É só por isso que são também 12 legiões de anjos. Mas é numa quantidade de anjos absolutamente ridícula, porque o que um homem ou uma legião inteira do exército romano poderia contra um anjo? Ainda imaginem 12 legiões, é um exagero, é uma exacerbação. Era um número para liquidar com Roma inteira, com todos os poderes à volta. O que ele está dizendo é: o meu problema não é falta de poder. Vocês não me entenderam ainda.
essa fraqueza, que eu tenho que beber esse cálice, que eu tenho que viver essa humilhação, que eu tenho que experimentar uma solidariedade universal por toda a miséria humana, por toda a dor humana, por toda a perplexidade humana. Eu tenho que certamente levar sobre mim a iniquidade de todos. É vontade do meu Pai me moer pela iniquidade de todos, para que aquele que creia em mim usufrua dessa paz, de que todos os pecados e as culpas foram arrancados, todo escrito de dívida que há contra vocês será rasgado na cruz e validado da ressurreição. Vocês não entendem mesmo? Vocês acham que podem ajudar Deus e que Deus precisa da ajuda de vocês? Nós temos aqui um grupo que inicialmente recebe a chance extraordinária de, sendo barrados pelo poder da palavra, tivessem, e se quisessem, a condição de se converterem àquele que os derrubou no chão, como Paulo, que levou 2 pés da palavra de Cristo no peito e caiu por terra, ouvindo aquela voz que dizia: sou eu, por que me persegues? E o coração dele teve outra reação. Mas esses aqui estavam sob ordens, tanto quanto Paulo estava. Mas Paulo tinha no coração uma busca pessoal que esses aqui não tinham. E aí, passados 30 segundos, levantando-se apavorados, 1 minuto depois, tinham recobrado a disposição de cumprirem a ordem até o final. A mesma coisa com Judas. Esses são aqueles que recebem a ajuda de Deus e não acolhem. Porque que grande ajuda é essa de receber um soco da graça no meio do peito? Isso é intervenção bendita. Bah! Não sei se você já levou um soco aqui assim, bem aqui. Todo o ar vai embora. Um pisão, um blast. Bah! E tem gente que tem tido essa chance. Gente aqui comigo, gente agora. Gente que leva verdadeiros murros do amor de Deus, choques da graça, impactos do Evangelho, mas refazem-se do susto e continuam andando contra Jesus, contra o Evangelho. Por outro lado, tem aqueles que são discípulos e que, vendo o que um eu sou de Jesus pode provocar como impacto no coração, pelo menos na impressão das pessoas, porque provocar, quando provoca no coração, transforma o coração. Às vezes é só um choque na impressão, mas já seria forte o bastante para produzir uma reflexão transformadora. Mas bloqueiam o coração, bloqueiam a cognição mais límpida que vem junto nessa hora e que é afastada por trocas, outros compromissos que fazem com que a oportunidade dada seja, de fato, rapidamente esquecida, ainda que seja um esquecimento funcional apenas, porque no coração estão todos eles ainda impactados, mas continuam andando no fluxo da obediência àquilo que gera morte e não aproveitam
o benefício do soco divino. Vapo, 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 bum, derruba, pá. E era para eles aceitarem já um nocaute técnico. Mas não, eles se levantaram e disseram: se ele não nos desacordar, a gente prossegue. E prosseguiram. E, do ponto de vista imediato, prosseguiram andando no estado de anestesia da instituição e da autoridade religiosa contra a oportunidade da graça divina que lhes estava sendo dada. E aí vem outro grupo, representado por Pedro, que é esse grupo que também existe aqui entre nós, esse pessoal que acha que consegue ajudar Deus. Esse pessoal que acha que Deus está precisando de ajuda, e que a gente tem que se levantar, e hoje em dia isso virou quase uma moda religiosa entre cristãos no nosso país, em vários lugares da Terra, essa coisa dizendo: se a gente não assumir o poder, Deus está perdido. Se a gente não criar leis contra grupos inteiros da sociedade, se nós não tivermos maioria nas casas legislativas, maioria no poder executivo, não tivermos maioria nas instâncias judiciárias, Deus vai perder a luta, Deus vai perder a guerra. Nós somos os responsáveis por enfrentar esse outro grupo de traidores, de Judas Iscariotes, vindo contra nós, com as suas ideologias de relativização do Evangelho, de aprisionamento de Jesus. Nós temos que defender. E essa moçada que está aí tentando defender Deus, para mim é uma coisa patética. Porque ou Deus é Deus, ou um Deus que precisa de defesa, desculpa, eu estou indo embora noutra direção, porque eu só cheguei até aqui porque Deus não precisou de defesa. Porque tudo que eu fiz em favor de Deus, e olha, que eu cortei a orelha de muitos malcos no passado. Não do mesmo modo que se corta hoje, mas eu cortava de outras maneiras. Achava, conquanto dissesse que não era nem por força, nem por violência, mas ela pelo Espírito de Deus, na prática, você faz muita força e você exerce muitos papéis violentos na intenção de defender Deus, de expandir Deus, de proteger Deus, de impor Deus, de fazer Deus conhecido. Faz alguns anos que eu entendi que, de fato, eu não tinha como ajudar a Deus. Mas isso caiu como consciência definitivamente estabelecida dentro de mim no ano de 1997, quando eu tive uma quantidade enorme de sonhos, nos quais eu era Sansão. Toda noite eu sonhava várias vezes que eu era Sansão. E eu era forte mesmo, poderoso. E o meu cabelo grande, forte, sem medo de nada nem de ninguém, eu matava todos os inimigos de Deus e me apresentava na presença do Senhor e dizia: pronto, Senhor, eu destruí todos os teus inimigos. E o Senhor dizia: não, ainda tem um inimigo que tu não mataste. Aí eu acordava. Eu sonhei esse sonho o ano de 97 todo. Entrei em 98 sonhando esse sonho. Eu acordava na mesma hora.
até que em 98 eu sonhei o mesmo sonho, e nesse dia foi diferente. Eu falei a mesma coisa: pronto, Senhor, eu destruí todos os teus inimigos. E o Senhor Deus disse: não, falta um. E nesse dia, ao invés de eu acordar, eu falei: quem é, Senhor, para que eu o mate? E eu ouvi aquela voz no sonho estrondando dentro de mim: és tu mesmo. Tu és o último inimigo a ser destruído. Tu tens que morrer. Tu tens que morrer. E eu acordei com um susto pavoroso, entendi tudo e chorei, e falei: Senhor, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Que a minha reputação vai acabar, que eu vou ser desonrado, que eu vou ser desrespeitado, que eu vou ser desconsiderado, que o meu nome vai rolar entre os babugens no lixo, mas eu vou aceitar as consequências do que precisa ser feito na confissão da verdade, que vai me colocar numa relatividade total. E é nessa hora que aqueles que não gostam de mim, são muitos, porque eu os tenho enfrentado, vão me trilhar os lombos, vão passar o arado sobre mim, como diz o Salmo 124, mas eu vou suportar o que quer que seja a morte. E eu nem imaginaria que havia outras mortes a serem agregadas. E eu continuei morrendo. E à medida em que eu ia morrendo de tantas coisas, e de tantas pretensões, e de tantas arrogâncias, e os meus poderes iam sendo secados, as minhas forças e capacidades humanas iam sendo tiradas, os meus meios e recursos iam sendo todos arrancados, e o que antes eu fazia assim e acontecia, agora, com todo o esforço do mundo, eu não conseguia mais realizar. E eu fui entrando num estado de tanto desprovimento e de tanta fraqueza pessoal, na incapacidade, na impotência em relação às potências anteriores, quanto a realizar qualquer coisa, que eu entrei, enfim, num estado de... Também experimentei a morte em 2005, quando tive uma parada cardiorrespiratória e fiquei morto. Não fosse a intervenção artificial, teria morrido no dia 10 de janeiro de 2005. E agora a gente já faria 20 anos, 15 anos da minha morte. Eu estaria sepultado, provavelmente junto ao corpo do meu filho Lucas, em Niterói. E aí, 4 dias depois, eu voltei, e voltei sem nenhuma sequela, embora me tenham dito que o meu pulmão nunca mais, os meus pulmões nunca mais seriam os mesmos, que eu perderia a voz e falaria muito frágil e fracamente, e, ao contrário, a minha voz melhorou. E eu não sei os meus pulmões, mas eu faço exames e eles aparentam estar normais. E eu passei a experimentar o poder de Deus como fraqueza, não como força, não como espada, não como capacidade de atingir o outro, com a espada da minha palavra cortando orelhas de servos dos sumos sacerdotes da religião que estava em curso, no espírito de ódio que ela estava praticando contra mim. Mas eu fui vendo a alegria da morte, a libertação da morte, o benefício da morte, de modo que hoje eu não troco
esse estado de morrência contínua e de aperfeiçoamento de um poder que não se manifesta como violência, mas como poder de Deus na minha fraqueza e através dela, e tanto mais quanto eu desisto de qualquer poder e me entrego descansadamente à fraqueza humana que é transformada em poder divino, mas a graça de Deus cresce e me habita. Como outro dia eu estava dizendo a um amigo querido, olha, a coisa mais difícil em todo esse processo de andar com Deus é morrer. Morrer. Eu não estou falando só de morrer com Cristo. Quando a gente de fato morre com Cristo e ressuscita com Cristo e se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a nossa atitude em relação a poder humano, violência, tudo isso muda dramaticamente. Você não pega mais em espadas, você não acha que são armas que vão te defender. Você sabe como é que você vai ter que viver e, eventualmente, como é que você terá que morrer. E é andando, fazendo a mesma escolha de Jesus. É a palavra que vai demonstrar o meu poder e nenhum outro meio, nenhum outro recurso. E morrer é o meu caminho, morrer todo dia. Aceitar todo dia a morte como privilégio, como Jesus ordenou que fosse. Se alguém quer ser meu discípulo, Pedro, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, que é um estado de morrência cotidiano, e siga-me nesse espírito. E quanto menos força de violência, de potência humana estiver posta como escudo na arrogância dos seus ataques e das suas defesas, quanto menos disso houver, e quanto mais você descansar na morte, no despojamento, na confiança, no descanso, mais a palavra que sai da sua boca, que será o poder impactante. É o poder que chega e põe para trás. O resto você anda no caminho da entrega. No caminho da entrega, assim como o Evangelho ensina. Mas Deus não está precisando da sua defesa. Eu aprendi na minha vida a maravilha extraordinária de morrer em Cristo e morrer todo dia por amor a Cristo. Não usar de recursos humanos, de poderes humanos. Crer nesse poder de Deus, que viaja na fraqueza e vai convencendo, vai constrangendo. Ele já demonstrou que ele não precisa de defesa. Se ele quisesse enviar 12 legiões de anjos sobre o Brasil, toda a corja maligna acabava num instante. Amanheciam todos mortos. Milhões de malignos mortos. E no mundo inteiro. Mas não é assim. Ele decidiu constranger-nos pelo poder da palavra. E quem aceitar o constrangimento dos socos e da patada da palavra, bem-aventurado seja. Do contrário, não tente defender Deus com a sua violência, nem com a sua erva, nem com as suas armas, nem com os seus instrumentos, nem com as suas apologias, que são meramente vaidades acadêmicas. Pare com isso. Não é por força, nem é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E quanto mais você
entrega tudo, aí você começa a ver as pessoas procurando a você dizendo: eu tive um sonho perturbador, me ajuda. Ou a vida tangenciando a existência dessas pessoas e colocando-as no chão, e elas do chão enxergam algo que nunca tinham visto e te procuram sem que você tenha feito nada. Sem que você tenha feito nada. O Espírito Santo é real, o Espírito Santo é verdadeiro, o poder do Evangelho é maravilhoso. Aquele que hoje o rejeita vai embora perturbado, nunca mais será o mesmo, eventualmente até o dia que volte sozinho, se quebrante e se curve. Se a gente não atrapalhar, se a gente só disser a palavra do eu sou, se a gente só disser a palavra de Jesus de Nazaré, é Ele que está em questão, é acerca dele que eu prego, que eu falo, mas a única espada que eu tenho é essa que sai da minha boca como Evangelho do Cristo ressuscitado. E eu quero implorar a você que você pare de defender Deus. Aqui mesmo nesses chats que a gente vê por aqui, a gente vê tanta barbaridade, tanta gente defendendo Deus, brigando em nome de Deus. É uma coisa extraordinária como são muitos os que fazem isso o tempo todo e perdem um tempo enorme, ficam em guerras e escaramuças, em esgrimas, e fura o olho de um, maltrata o outro, briga, se odeiam, se detestam, se tornam intolerantes, tudo isso em nome de Deus, estão defendendo Deus. Jesus está dizendo: basta! Para com isso! Vocês estão trabalhando contra o propósito de Deus, o cálice de Deus da minha vida, que é também o mesmo cálice da vida de vocês. Como ele perguntou a Tiago e João: podeis porventura beber o cálice que meu Pai me deu? E eles disseram: podemos. E Jesus não disse que não. Jesus disse: certamente bebereis do cálice que meu Pai me deu. Como todos beberam. Tiago, por exemplo, foi decapitado ainda jovem, irmão de João. Cada um bebeu do cálice, na sua hora e no seu tempo. Mas cada um teve que andar e aprender a andar como ovelhas para o matadouro. Aquele que segue Jesus aprende isso. E é isso que a maioria não quer, é isso que a maioria detesta. É isso que alguns dizem que é mensagem de derrota, que é mensagem de fraqueza. Pois é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando eu não tento defender Deus com as armas, com os instrumentos, com as violências da minha prepotência, da minha arrogância, mas creio que essa palavra tem poder de derrubar a tudo e a todos, porém, cada um tem que escolher. Tem que escolher o que fazer de Jesus chamado Cristo. Cada um tem que escolher o que fazer com o impacto da palavra no coração. Se vai se curvar e mudar o seu caminho, ou se vai continuar cumprindo as ordens das catequeses recebidas, praticando a vida contra Cristo, embora façam isso em nome de Deus, em nome de Jesus, vivem contra o Evangelho. Essa é a miséria do cristianismo. É que, em nome de Jesus, se tornaram anticristos, viveram contra o Evangelho de Jesus, contra as práticas de Jesus, amaram mais os poderes da espada do que o poder do Cordeiro, do que o poder da entrega, do que a força da morte que opera a ressurreição, do que a singeleza de viverem andando, morrendo, levando a sua cruz, obedecendo, amando, sendo solidários, altruístas,
generosos, misericordiosos. Essa é a minha ação, não é a ajuda que eu dou a Deus. É o meu trato para com o Cristo oculto na miséria humana. Tendo fome, dou-lhes de comer, tendo sede, dou-lhes de beber, estando preso, os visito, estando enfermos, vou vê-los, estando desabrigados e refugiados e sem teto, buscar acolhê-los. Essa é a agenda de Deus para mim, mas eu não tenho que me preocupar em defender Deus contra os poderes, contra os principados e potestades agindo neste mundo. Eu não preciso. Eu só tenho que viver a pureza simples do Evangelho de Deus e caminhar nessa obediência quebrantada, porque é isso que muda, é isso que converte, é isso que vira uma espécie de bomba divina no silêncio da vida, sendo semeada dentro de famílias, dentro de sociedades, dentro de grupos humanos, quando pessoas assim se tornam comprometidas com essa consciência, elas viram sementes que se abrem e produzem vida. Nós viramos vida abundante. Enquanto eu morro, eu sou vivificado e eu me torno vivificante. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido essa lição do Evangelho. Jesus, por favor, permite que essa palavra singela tenha chegado na mente, na compreensão, no entendimento de muita gente que não consegue entender que o sal só dá gosto às coisas se dissolver, se desaparecer, se morrer para as visibilidades. E assim é com todos nós, que só somos, de fato, gente útil ao reino de Deus quando o nosso reino não é deste mundo, porque o teu não é, e quando as nossas armas não são as armas do poder mundano, mas da obediência quebrantada ao Evangelho, na prática do amor de Deus, amando a Deus no próximo, conforme tu praticaste e nos ensinaste a praticar. É o que eu te imploro, que aconteça como choque do Espírito Santo agora, na vida de muitos. Em nome de Jesus. Amém e amém.